Você já se perguntou como é descobrir que a pessoa que você mais ama no mundo tem vergonha de você? Como é perceber que durante anos você foi tratada como um segredo sujo, escondida como se fosse algo para se envergonhar? Eu sou Marina Santos, tenho 32 anos e hoje vou contar a história de como descobri que meu marido me mantinha escondida do seu círculo social e como o CEO da empresa onde ele trabalhava mudou minha vida para sempre, de uma forma que você jamais poderia imaginar. Minha história começa em São Paulo, no nosso apartamento em Vila Madalena que Roberto e eu compramos logo depois que nos casamos. Era um daqueles lugares modernos, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade, onde eu sonhava em receber jantares e construir a vida perfeita. Roberto Santos era tudo que uma garota do interior como eu poderia sonhar. Alto, cabelo escuro sempre perfeitamente penteado, um sorriso que poderia derreter qualquer coração e um emprego prestigioso como consultor sênior na Mendonça Associates, uma das maiores empresas de consultoria empresarial do Brasil. Eu trabalhava como coordenadora de marketing numa pequena ONG, um trabalho que eu amava, mesmo não pagando muito bem. Sempre fui apaixonada por ajudar organizações a contarem suas histórias, por conectar pessoas com causas que importavam. Minha renda era modesta, mas honesta, e eu tinha orgulho do trabalho que fazia. Roberto sempre dizia que admirava minha dedicação, que achava lindo quanto eu me importava com cada projeto que passava pela minha mesa. Nosso casamento parecia sólido. Tínhamos nossas rotinas: pizza nas sextas à noite, corridas matinais pelo Parque Ibirapuera aos sábados, domingos preguiçosos assistindo Netflix no sofá. Roberto era atencioso em casa, sempre perguntando sobre meu dia, me trazendo flores pelo menos uma vez por mês, me fazendo sentir especial do jeito que só alguém que realmente te ama consegue. Eu me sentia segura naquela vida, protegida e amada. Eu tinha aquela sensação boa de estar construindo algo real com alguém, de ter encontrado minha pessoa e criando um futuro juntos. Conversávamos sobre ter filhos, sobre viajar para a Europa quando tivéssemos economizado o suficiente, sobre reformar o apartamento quando nossa situação financeira melhorasse. Roberto trabalhava longas horas, saindo cedo de manhã, sempre impecável no seu terno azul marinho e frequentemente chegando tarde, dizendo que tinha reuniões importantes, jantares de negócios, eventos da empresa. Eu entendia. Afinal, ele estava construindo uma carreira numa empresa prestigiosa, e eu sabia que isso exigia dedicação e sacrifício. O que às vezes me chamava a atenção era o quão pouco ele falava sobre trabalho em casa. Quando eu perguntava sobre colegas, projetos, as pessoas com quem ele passava a maior parte do dia, ele sempre dava respostas vagas. Foi um dia corrido, amor. Reuniões chatas. Você não ia querer ouvir sobre isso. Trabalho é trabalho. Prefiro focar em nós quando estou em casa. No início eu achava romântico. Que homem dedicado, que deixava os problemas do escritório no escritório e focava na família quando chegava em casa. Que sorte eu tinha de ter um marido que valorizava nosso tempo juntos assim. Mas conforme os meses passavam, comecei a notar pequenas coisas que me incomodavam, mesmo que eu não conseguisse definir exatamente o que era. Roberto nunca me convidava para eventos da empresa. Quando eu perguntava sobre festas de fim de ano, happy hours, os churrascos que ele mencionava casualmente, ele sempre tinha uma desculpa. É muito chato, amor. Só pessoas falando sobre trabalho. Você não conhece ninguém. Você se sentiria deslocada. São eventos mais formais, não é o seu tipo de coisa. A noite em que tudo mudou foi numa terça-feira de março. Eu estava recebendo um jantar para alguns colegas do Roberto, algo que eu vinha pedindo para fazer há meses. Finalmente ele tinha concordado, dizendo que seria bom para sua imagem mostrar seu lado doméstico para clientes em potencial. Passei o dia inteiro me preparando, flores frescas por todo o apartamento, risoto de frutos do mar favorito do Roberto, vinho daquela vinícola pequena no Vale dos Vinhedos que visitamos na nossa lua de mel. Tudo tinha que estar perfeito. Os convidados chegaram às 8 horas. Carla Fernandes, uma jovem consultora ambiciosa que ficava tocando o braço do Roberto, Dr. Eduardo Mendonça, o CEO que Roberto desesperadamente queria impressionar,
e alguns outros membros da equipe sênior cujos nomes eu tinha ouvido, mas nunca conheci. Eu fiz o papel da anfitriã perfeita, servindo drinks, garantindo que todos estivessem confortáveis, participando o suficiente das conversas para parecer engajada, mas não tanto a ponto de tirar a atenção do charme profissional do Roberto. Foi quando eu estava na cozinha, preparando o segundo prato, que ouvi. A sala de jantar era adjacente à cozinha, separada apenas por uma divisória decorativa, e vozes carregam quando as pessoas acham que estão falando em particular. Sua esposa parece adorável, Roberto. Muito organizada, claramente inteligente. A risada do Roberto foi casual, desdenhosa. Ah, Marina? Ah, ela é decorativa, perfeita para receber essas coisas. Mas vamos ser sinceros, Eduardo, ela é descartável. Útil para afazeres domésticos, mas ela não conseguiria entender negócios de verdade nem se sua vida dependesse disso. Ela é uma daquelas mulheres que é mais adequada para ficar nos bastidores, sabe? Mantém a casa funcionando enquanto o trabalho real é feito. A risadinha da Carla foi afiada. Pelo menos ela faz um risoto excelente, embora eu suponha que seja para isso que as esposas servem, né? A bandeja de servir escorregou das minhas mãos, batendo contra o balcão de mármore. Por um momento, a sala de jantar ficou quieta, e eu soube que eles tinham ouvido. Mas ninguém veio verificar se eu estava bem. A conversa simplesmente recomeçou, passando para projeções trimestrais como se a minha humilhação não tivesse consequência alguma. Fiquei ali parada, na minha própria cozinha, usando o vestido que tinha comprado especialmente para essa noite, cercada pela refeição perfeita que tinha passado o dia inteiro preparando, e senti alguma coisa dentro de mim se despedaçar. Não apenas o meu coração, embora certamente estivesse partindo, mas algo mais profundo. A imagem que eu tinha construído da minha vida, meu casamento, o meu valor nos olhos do homem que eu amava. 20 minutos depois, eu estava recolhendo os pratos do jantar quando notei a pasta do Roberto aberta na mesa do escritório no canto da sala. Arquivos de clientes espalhados, contratos e documentos de estratégia espalhados descuidadamente pela superfície. Quando eu os juntava para guardá-los adequadamente, meus olhos captaram uma proposta específica. Era para uma empresa de tecnologia de médio porte lutando com transformação digital. A equipe do Roberto tinha trabalhado nisso há semanas, e eu o tinha ouvido em ligações telefônicas, frustrado pela falta de progresso. Mas conforme eu lia a estratégia deles, eu pude ver imediatamente os problemas. Eles estavam abordando de forma completamente errada, focando em implementação de tecnologia ao invés de gestão de mudança cultural. A solução era óbvia, pelo menos para mim. Você não podia transformar digitalmente uma empresa sem antes transformar como as pessoas trabalhavam juntas. Era sobre psicologia e gestão de mudança, não apenas software novo. Me peguei pegando uma caneta, rabiscando notas nas margens, esboçando uma abordagem completamente diferente. Então parei, horrorizada com a minha audácia. O que eu estava fazendo? Roberto estava certo, eu não entendia negócios de verdade. Mas olhando para aquelas notas, para a estratégia abrangente que eu acabara de esboçar em 15 minutos, não conseguia me livrar da sensação de que talvez eu entendesse mais do que qualquer outro me desse crédito. Mamãe, por que você parece triste? A vozinha da Isabela me assustou. Minha filha de 8 anos tinha aparecido ao meu lado, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Rapidamente juntei os papéis, forçando um sorriso. Não tô triste, minha querida, só pensando. Sobre o quê? Olhei para o rosto lindo e inteligente dela, para a filha que um dia cresceria para ser uma mulher, e senti uma proteção feroz me tomar. Que exemplo eu estava dando para ela? O que estava ensinando sobre o próprio valor dela? Sobre possibilidades, disse finalmente. Sobre do que somos capazes quando realmente tentamos. Os dias seguintes àquele jantar passaram numa névoa estranha. Roberto agiu como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de me declarar publicamente inútil para seus colegas. Ele conversou sobre o sucesso da noite, satisfeito que Dr. Mendonça tinha elogiado a comida e o ambiente. Mas tudo tinha mudado para mim. Aquelas palavras, descartável,
não conseguiria entender negócios de verdade, ecoavam na minha mente constantemente. Durante meus intervalos de almoço na ONG, ao invés de navegar pelas redes sociais, me peguei pesquisando sobre a indústria do Roberto. À noite, depois que ele adormecia, eu escapava para a sala e lia revistas de negócios no meu laptop e até meus olhos arderem. Começou inocentemente. Eu queria entender o que Roberto fazia o dia todo, consegui ter conversas mais inteligentes sobre seu trabalho. Mas quanto mais eu lia, mais fascinada ficava. Consultoria estratégica não era alguma forma de arte mística. Era reconhecimento de padrões, resolução de problemas e entender psicologia humana em nível organizacional. E essas eram coisas que eu vinha fazendo a carreira inteira, apenas em contextos diferentes. Me inscrevi em cursos online, transformação digital, gestão de mudança, planejamento estratégico. Disse ao Roberto que estava fazendo cursos de educação continuada para o meu trabalho na ONG, o que não era totalmente mentira. Devorei tudo. Artigos da Harvard Business Review, estudos de caso da McKinsey, cursos do MIT sobre comportamento organizacional. Ana Beatriz notou a mudança primeiro. Minha melhor amiga, desde a universidade, ela tinha se tornado diretora de RH numa empresa farmacêutica multinacional e sempre ficou frustrada com o que ela chamava de meu potencial desperdiçado. Marina, o que aconteceu com você? Você está diferente, mas desperta? Hesitei. Então contei tudo. Sobre o jantar, as palavras do Roberto, meus estudos secretos. Ana escutou sem interromper, sua expressão ficando mais sombria a cada detalhe. Aquele babaca, ela disse finalmente. Marina, eu te conheço há 15 anos. Você era a pessoa mais inteligente do nosso programa de MBA. Você poderia ter tido qualquer emprego que quisesse, mas escolheu colocar sua carreira em segundo plano para apoiar as ambições dele. E é assim que ele te retribui? Talvez ele esteja certo, entanto. Talvez eu realmente não entenda. Para! A voz da Ana foi cortante. Você se lembra da sua tese de mudança organizacional em empresas familiares? Professor Silva disse que foi a abordagem mais inovadora que ele tinha visto em 20 anos. Você tinha empresas ligando para a universidade, pedindo para implementar suas recomendações. Eu me lembrava. Aquela tese tinha sido minha conquista de maior orgulho. Uma estrutura abrangente para ajudar empresas tradicionais a se adaptarem às demandas do mercado moderno. Mas aquilo parecia uma vida inteira atrás, como se algo que outra pessoa tinha realizado. Aquilo era diferente, aquilo era teórico. Negócios são teóricos até você aplicar. Marina, você sempre teve esse dom para ver padrões, para entender como pessoas e sistemas funcionam juntos. Roberto é apenas inseguro demais para reconhecer. Ana estava certa sobre os padrões. Quanto mais eu estudava o trabalho do Roberto, mais conseguia ver as falhas na abordagem dele. Ele dependia muito de estruturas padrão, soluções prontas que pareciam impressionantes no PowerPoint, mas falhavam em abordar os desafios únicos que cada cliente enfrentava. Comecei a manter um diário privado, documentando minha análise dos casos dele. A empresa de tecnologia daquela noite desenvolveu uma estratégia alternativa completa, uma que abordava a resistência cultural à mudança antes de implementar qualquer tecnologia nova. Um cliente do varejo lutando com integração de e-commerce, delineei uma abordagem faseada que preservaria sua identidade de marca enquanto modernizava a sua experiência com o cliente. Mais perturbador foi quando percebi que Roberto vinha levando crédito de ideias de colegas júniors. Durante uma de suas ligações noturnas, o ouvi apresentando uma estratégia brilhante de penetração de mercado que eu sabia que tinha vindo de um analista júnior chamado Pedro. Roberto tinha mencionado os insights interessantes do Pedro semanas antes, mas agora esses insights estavam sendo apresentados como pensamento inovador do próprio Roberto. O padrão era claro. Roberto era um apresentador e networker habilidoso, mas seu pensamento estratégico real era medíocre ao máximo.
Ele tinha sucesso empacotando ideias de outras pessoas em apresentações convincentes e levando crédito por esforços colaborativos. Você tem que fazer alguma coisa com esse conhecimento, insistiu Ana durante uma de nossas reuniões de café cada vez mais frequentes. Você não pode simplesmente esconder essa luz debaixo do alqueire para sempre? Como o quê? Não posso exatamente anunciar que venho secretamente estudando o trabalho do meu marido e acho que posso fazer melhor. Por que não? A pergunta ficou no ar entre nós. Por que não, esmo? Do que eu tinha tanto medo? Fracasso ou sucesso? Naquela noite, observei Roberto se preparar para uma apresentação de cliente, a mesma empresa de tecnologia que eu vinha analisando. Ele estava lutando, claramente frustrado pela falta de progresso que a sua equipe tinha feito. Como está indo? Perguntei cuidadosamente. Ele suspirou, afrouxando a gravata. Honestamente, esse cliente é impossível. Eles continuam rejeitando nossas recomendações, mas não conseguem articular o que realmente querem. É como se eles fossem resistentes à mudança só por ser. Mordi a língua, sabendo exatamente por que o cliente era resistente. A equipe do Roberto estava tratando sintomas ao invés de abordar a causa raiz, uma cultura empresarial que via tecnologia como ameaça ao invés de oportunidade. Talvez eles estejam com medo, sugeri silenciosamente. Com medo de quê? De perder a identidade. Às vezes, quando empresas passam por transformação digital, funcionários sentem como se estivessem sendo pedidos a abandonar tudo o que fez com que eles fossem bem-sucedidos no primeiro lugar. Se você pudesse mostrar como a tecnologia melhora seus pontos fortes existentes, ao invés de substituí-los. Roberto me olhou com surpresa. Isso na verdade, não é um insight ruim. Da onde isso veio? Meu coração disparou. Apenas algo que li num artigo de gestão de ONG. Mudança é mudança, seja uma corporação ou uma organização pequena. Ele acenou distraidamente, já pegando o telefone para fazer anotações. Observei ele transcrever meu insight, sabendo que se tornaria parte da apresentação dele amanhã, creditado ao próprio pensamento estratégico dele. Mas dessa vez, ao invés de me sentir diminuída, senti outra coisa. Uma emoção silenciosa de reconhecimento. Eu tinha visto a solução que toda a sua equipe tinha perdido. Eu entendia o problema real do cliente de uma forma que Roberto, apesar da sua educação prestigiosa e anos de experiência, simplesmente não entendia. Naquela noite, depois que Roberto adormeceu, abri meu laptop e comecei a escrever. Não só análise dessa vez, mas uma estrutura estratégica completa para ajudar empresas tradicionais a abraçarem a transformação digital enquanto preservavam sua identidade central. Trabalhei até o amanhecer, me perdendo no fluxo de ideias e soluções. Quando finalmente fechei o laptop, percebi que algo fundamentalmente mudado. Eu não era mais a esposa descartável do Roberto, secretamente se educando para melhor apoiar suas ambições. Seu marido. Eu era Marina Santos, consultora estratégica, desenvolvendo soluções inovadoras para problemas empresariais complexos. A questão era, o que eu ia fazer com isso? A oportunidade chegou mais cedo do que eu esperava, na forma de uma gala beneficente que a empresa do Roberto estava patrocinando. O evento estava apoiando programas de alfabetização digital para jovens carentes da periferia de São Paulo, uma causa que ressoava profundamente com o meu background de ONG. Roberto tinha originalmente planejado comparecer comigo, mas 3 dias antes do evento ele anunciou uma mudança de planos. Carla e eu precisamos trabalhar na apresentação da Morrison Industries, ele disse, não bem encontrando meus olhos. Essa coisa de gala é só networking mesmo, você provavelmente acharia chato. A dispensa doeu, mas também apresentou uma oportunidade que eu não esperava. E se eu fosse mesmo assim? Eu poderia representar sua empresa, fazer networking com clientes em potencial, pode ser bom para sua imagem. A risada do Roberto foi condescendente. Marina, amor,
Essas pessoas são líderes empresariais sérios. Não é como seus eventos de ONG. Você estaria fora do seu elemento. Eu poderia apenas me voluntariar com a equipe de logística, ficar nos bastidores. Ele deu de ombros, já focado no telefone. Se você quer desperdiçar uma noite de sábado movendo cadeiras, fique à vontade. Naquele sábado à noite, cheguei no Grand Hyatt São Paulo usando o meu vestido mais profissional e carregando uma pasta cheia de pesquisa que tinha feito sobre a organização beneficente e suas métricas de impacto. Tinha me voluntariado para ajudar com gestão de doadores e logística do evento, pensando que passaria a noite silenciosamente organizando itens de leilão silencioso. Em vez disso, me encontrei no meio de um caos organizado. O sistema de processamento de doações da instituição tinha travado, deixando centenas de líderes empresariais proeminentes incapazes de fazer suas contribuições. A diretora de desenvolvimento estava em pânico e voluntários estavam correndo para encontrar uma solução. Precisamos configurar um sistema de backup manual, sugeria a coordenadora frenética. Posso criar um formulário digital que funciona offline e sincroniza quando o sistema for restaurado. Ela me olhou com gratidão. Você sabe como fazer isso? 20 minutos depois, eu tinha configurado um processo de doação simplificado usando uma combinação de códigos QR, formulários offline e um banco de dados de backup que eu criei no meu notebook. O sistema não era apenas funcional, mas mais eficiente que a plataforma original. Isso é notável, uma voz profunda disse, atrás de mim. Você acabou de resolver em 20 minutos o que a equipe de tecnologia deles não conseguiu consertar em 3 horas. Virei para encontrar um homem distinto no final dos 50, me observando com óbvio interesse. Cabelo salgado, olhos afiados, terno caro que falava de sucesso empresarial sério. Havia alguma coisa familiar sobre ele, mas não consegui identificar imediatamente. É realmente apenas resolução básica de problemas, disse. Você identifica o gargalo, cria uma solução alternativa e otimiza para a situação atual, ao invés de esperar pela solução ideal. Falou como uma verdadeira consultora. Você está no ramo? Eu trabalho no setor de ONGs, mas venho estudando consultoria estratégica. Suas sobrancelhas se ergueram. Autodidata? Cursos online, principalmente. Harvard Business Review, alguns cursos abertos do MIT. Impressionante! O que te atraiu para a consultoria estratégica vindo do trabalho de ONG? Me encontrei explicando meu interesse em psicologia organizacional, gestão de mudança, os padrões que tinha notado entre transformação corporativa e desafios do setor social. Ele escutou atentamente, fazendo perguntas perspicazes que me empurraram a articular estruturas que eu só vinha desenvolvendo no meu diário privado. Sua abordagem à gestão de mudança é fascinante, ele disse, depois que delineei minha teoria sobre preservação cultural durante transformação digital. Você está essencialmente argumentando que mudança bem-sucedida requer honrar o passado enquanto constrói o futuro. Exatamente. Maioria dos consultores foca no que precisa mudar, mas ignoram o que precisa permanecer igual. Pessoas resistem transformação quando sentem como se estivessem sendo pedidas a abandonar sua identidade. E como você aplicaria isso a, digamos, uma empresa manufatureira tradicional tentando implementar tecnologias da indústria 4.0? Me encontrei esboçando uma estratégia abrangente num guardanapo de coquetel, discutindo psicologia dos stakeholders, fases de implementação e métricas de sucesso. Foi a conversa intelectualmente mais estimulante que eu tive em anos. Sou Eduardo Mendonça, ele disse, estendendo a mão. Dirijo uma empresa de consultoria aqui em São Paulo. Meu sangue congelou. Eduardo Mendonça, o CEO do Roberto, o homem que tinha estado no nosso jantar, que ouviu Roberto me chamar de descartável. Se ele me reconheceu, não demonstrou. Marina Santos, consegui dizer. Bem, Marina Santos, você tem uma abordagem fascinante para a transformação empresarial. Já considerou fazer a transição de ONG para consultoria? Eu estou sempre procurando pensadores inovadores. Antes que eu pudesse responder, uma voz familiar cortou a multidão. Marina, o que você está fazendo aqui?
Roberto apareceu ao nosso lado, parecendo furioso e confuso em partes iguais. Pensei que você estava voluntariando na montagem. Estava ajudando com o sistema de doações, disse cautelosamente. Roberto Santos, Eduardo disse com interesse. Sua esposa acabou de me dar uma das análises mais perspicazes de gestão de mudança que eu ouvi em anos. A expressão do Roberto passou por várias mudanças rápidas, surpresa, confusão e finalmente um sorriso condescendente. Marina sempre foi boa com organizar as coisas, muito pratical. Marina, este é Dr. Eduardo Mendonça, meu CEO. Fomos apresentados, Eduardo disse secamente, e eu diria que as habilidades da Marina se estendem bem além de organização. Ela demonstrou genuíno pensamento estratégico esta noite. Pensamento estratégico? A risada do Roberto foi forçada. Eduardo, você é muito gentil, mas Marina não realmente entende negócios nesse nível. Ela é mais uma ajudante prática. A condescendência na voz dele era inequívoca, e via a expressão de Eduardo mudar ligeiramente. Entendo. Bem, talvez eu tenha me enganado sobre a sofisticação da análise dela. Ah, não se enganou sobre ela ser prestativa, continuou Roberto, se enterrando mais. Marina é excelente nas coisas práticas, muito suportiva, só não é realmente feita para o lado estratégico das coisas. Os olhos de Eduardo moveram entre Roberto e eu, absorvendo a dinâmica com óbvio interesse. Que sorte você tem de ter uma parceria tão suportiva. A ênfase em apoiadora deixou claro que Eduardo tinha notado a condescendência. E Roberto estava oblivioso demais para captar a crítica sutil. De qualquer forma, Roberto disse, pegando meu braço possessivamente, devemos deixar você voltar aos convidados importantes, Eduardo. Marina, devemos ir para casa. Enquanto Roberto me conduzia embora, peguei o olhar do Eduardo por um momento. Havia algo na expressão dele, reconhecimento, cálculo, talvez até respeito. Ele acenou ligeiramente e tive a sensação distinta de que este encontro estava longe de terminar. Na viagem de carro para casa, Roberto estava inusualmente quieto. Finalmente ele falou: Marina, sobre o que você e Eduardo estavam conversando por tanto tempo? Apenas sobre a instituição, logística do evento. Pareceu mais que isso. Escolhi minhas palavras cuidadosamente. Ele estava interessado no sistema de doações que configurei. Conversamos sobre abordagens de resolução de problemas. Roberto relaxou ligeiramente. Bem, apenas tenha cuidado. Eduardo é muito inteligente e ele pode fazer conversa casual parecer mais importante do que é. Não leia muito no interesse dele. Mas eu não estava lendo muito em nada. Se algo, estava finalmente lendo a situação claramente pela primeira vez. Eduardo Mendonça tinha reconhecido algo em mim que Roberto tinha anos negando que existia. E pela primeira vez desde aquele jantar humilhante, senti como se alguém tivesse visto a verdadeira Marina Santos. A questão era, o que eu ia fazer com esse reconhecimento? Na segunda-feira seguinte ao evento beneficente, eu estava na minha mesa da ONG, revisando propostas de campanhas, quando meu telefone tocou. O número era desconhecido, mas algo me fez atender. Marina Santos? A voz era profissional, feminina. Meu nome é Beatriz Silva, sou assistente executiva do Dr. Eduardo Mendonça. Ele gostaria de marcar um café com a senhora, se possível, ainda esta semana. Meu coração disparou. Um café? Posso perguntar sobre o quê? O Dr. Mendonça mencionou uma conversa interessante que tiveram no sábado sobre estratégia empresarial. Ele gostaria de continuar a discussão em um ambiente mais apropriado. Minha mente correu. Roberto estava em reuniões o dia inteiro. Não saberia se eu saísse para um café prolongado. Seria possível na quarta-feira, durante meu horário de almoço? Perfeito. Café Tortoni, na Vila Madalena, às 13h30h. O Dr. Mendonça estará esperando. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Parte de mim estava empolgada. Finalmente alguém queria discutir estratégia empresarial comigo de igual para igual. Outra parte estava aterrorizada. O que Eduardo realmente queria? E, mais importante, o que Roberto pensaria se descobrisse?
Os 2 dias seguintes passaram lentamente. Pesquisei tudo sobre a Mendoza Associates, memorizei seus principais clientes e casos de sucesso. Li cada artigo que Eduardo havia publicado sobre transformação organizacional, queria estar preparada para qualquer coisa que ele pudesse perguntar. Na quarta-feira, cheguei ao Café Tortoni 15 minutos adiantada, vestindo meu blazer mais profissional. Eduardo já estava lá, sentado numa mesa discreta no fundo, lendo algum documento. Quando me viu, levantou-se com um sorriso caloroso. Marina, obrigado por ver. Espero que não tenha sido inconveniente. De forma alguma. Tô curiosa sobre o que o senhor queria discutir. Ele gesticulou para que eu me sentasse. Direto ao ponto. Gosto disso. Seus olhos eram penetrantes, estudando minha reação. Sabe, Marina, em 20 anos dirigindo essa empresa, eu aprendi a reconhecer talento. E o que eu vi no sábado não foi apenas conhecimento teórico, foi instinto estratégico real. Senti meu rosto corar, mas eu não sou gentil, sou prático. Ele se inclinou para a frente. Deixa-me fazer uma pergunta direta. Você está feliz na sua posição atual? A pergunta me pegou desprevenida. Eu amo o trabalho que eu faço na ONG. É significativo. Isso não foi o que eu perguntei. Seus olhos não saíram dos meus. Você está feliz, realizada, usando todo o seu potencial? As palavras ficaram presas na garganta. Como eu poderia explicar que há anos me sentia como se estivesse vivendo uma versão diminuída de mim mesma? Vou interpretar seu silêncio como uma resposta, Eduardo disse suavemente. Marina, tenho uma proposta para você. Quero que considere trabalhar comigo. Trabalhar como? Como consultora estratégica, inicialmente como freelancer, para que possa manter seu emprego atual enquanto testa as águas. Tenho alguns clientes específicos que se beneficiariam enormemente da sua perspectiva única. Minha mente estava correndo. Doutor Mendoza, com todo respeito, eu não tenho experiência formal em consultoria empresarial, não tenho um MBA de uma escola de prestígio como os seus outros consultores. Você tem algo muito mais valioso, insight genuíno e a capacidade de ver soluções que outros perdem. Ele puxou um arquivo da pasta. Lembra-se da empresa de tecnologia que você analisou mentalmente no sábado? A mesma que o meu consultor sênior vem lutando para resolver? Meu estômago afundou. Ele sabia sobre Roberto. Ontem, Roberto apresentou uma estratégia revisada. Uma estratégia que, curiosamente, ecoava exatamente os pontos que você mencionou sobre preservação de identidade cultural durante transformação digital. Eduardo me estudou cuidadosamente. Foi uma coincidência interessante. O silêncio se estendeu entre nós. Finalmente encontrei minha voz. O senhor está se referindo que... Eu não estou sugerindo nada. Eu estou observando que boas ideias têm uma forma de encontrar o caminho para onde elas são necessárias. Ele se encostou na cadeira, mas me fez perceber que talvez estejamos desperdiçando talentos na organização. Eu não caço, eu não estou pedindo para você trair ninguém. Estou oferecendo uma oportunidade para você explorar suas próprias capacidades. Ele empurrou um cartão de visita pela mesa. Pensa nisso. Se decidir tentar, me liga. Naquela noite, guardei o cartão de Eduardo no fundo da minha gaveta de joias, escondido atrás do estojo dos brincos de pérola que minha avó me deu. Roberto chegou em casa mais tarde do que o usual, claramente de bom humor. Como foi seu dia, amor? Perguntei, servindo o jantar. Excelente. A apresentação para Tech Forward foi um sucesso absoluto. Eduardo ficou impressionado com a minha abordagem inovadora. Ele me deu um beijo na testa. Às vezes surpreendo até mim mesmo. Observei meu marido se barar com o sucesso construído sobre minhas ideias e senti uma mistura estranha de raiva e clareza. Era como assistir alguém usar minha voz para cantar sua música. Que abordagem você usou? Perguntei casualmente. Focamos na preservação da identidade cultural deles enquanto implementávamos mudanças tecnológicas. Brilhante, não? Ele sorriu com orgulho próprio. Eduardo disse que foi pensamento estratégico de primeira linha. Mordi a língua e acenei com a cabeça. Muito inteligente.
O melhor é que agora Eduardo está considerando-me para a liderança do novo departamento de transformação digital. Seria uma promoção significativa. Uma promoção baseada no meu trabalho. A ironia era quase engraçada. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Durante o dia, fingia normalidade, trabalhando na ONG, fazendo compras, buscando Isabela na escola, mas à noite, depois que todos dormiam, ficava acordada olhando para o cartão do Eduardo e me perguntando: e se? Foi Isabela quem finalmente forçou minha decisão. Mamãe, por que você parece triste ultimamente? Ela perguntou numa quinta-feira à noite enquanto eu ajudava com lição de casa. Não tô triste, querida. Você tá sim. Seus olhos ficam tristes quando você pensa que ninguém tá olhando. Ela me estudou com aquela sabedoria que as crianças às vezes têm. Papai disse que você não é boa com coisas de trabalho dele. Isso te deixa triste? Meu coração parou. Quando papai disse isso? Ontem, quando a tia Carla estava aqui. Ela perguntou por que você nunca vai nos eventos da empresa dele, e ele disse que você não entende essas coisas e prefere ficar em casa. Carla esteve na minha casa, na nossa sala, bebendo nosso café, enquanto meu marido explicava por que eu era inadequada para o seu mundo profissional. Isabela, disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente, se você fosse muito boa em algo, digamos, matemática, mas alguém continuasse dizendo que você não era, o que faria? Ela pensou por um momento. Eu provaria que estavam errados. E se essa pessoa fosse alguém próximo a você? Alguém que deveria acreditar em você? Ainda provaria que estavam errados, especialmente se fosse alguém próximo. Seus olhos encontraram os meus. Mamãe, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Se alguém não consegue ver isso, o problema é deles, não seu. Naquela noite, tirei o cartão da gaveta. Liguei para Eduardo na manhã seguinte. Marina? Pensei que poderia ligar. Estou interessada na sua oferta, Dr. Mendoza, mas tenho algumas condições. Escuto. Primeiro, isto fica entre nós por enquanto. Segundo, quero começar pequeno, um projeto piloto para ver se realmente tenho as habilidades que o senhor pensa que tenho. Terceiro, se não funcionar, nós encerramos sem constrangimento para nenhum dos lados. Condições justas. Posso fazer melhor. Tenho o projeto perfeito para você. 2 horas depois, eu estava no escritório da Mendoza e Associates, numa sala de conferência privada, olhando para um arquivo sobre uma empresa familiar de manufatura que estava resistindo à modernização. Silveira e Filhos, Eduardo explicou, terceira geração, fabricam componentes automotivos. Os filhos querem implementar automação e sistemas digitais, mas o patriarca está resistindo. Contrataram 3 consultorias diferentes nos últimos 2 anos. Todas falharam. Estudei o arquivo. Por que falharam? Todas focaram em eficiência e redução de custos. Números impressionantes no papel, mas Sr. Silveira rejeitou todas. Virei as páginas, absorvendo os detalhes. Ele não está resistindo à mudança. Ele está protegendo o legado dele. Para ele, a empresa não é só um negócio, é a história da família dele. Eduardo se inclinou para frente. Continue. As outras consultorias trataram isso como problema de ROI, mas é problema emocional. Sr. Silveira construiu essa empresa com as próprias mãos. Automação significa que menos pessoas precisarão das habilidades que ele passou décadas aperfeiçoando. É como pedir para ele declarar sua experiência obsoleta. E qual seria a sua solução? Peguei uma caneta e comecei a escrever. Reposicionamos a automação como evolução, não substituição. Mostramos como a tecnologia pode preservar e amplificar o artesanato tradicional deles. Criamos um programa onde funcionários experientes treinam os sistemas automatizados, se tornando mentores da tecnologia, em vez de vítimas. Eduardo estudou minhas notas. Intrigante! Você está propondo transformar resistência em liderança. Exatamente. Sr. Silveira quer proteger o legado dele? Fazemos dele o arquiteto da próxima fase desse legado.
Eduardo sorriu lentamente. Marina, você acaba de resolver em 20 minutos o que 3 consultores não conseguiram em 2 anos. Ele fechou o arquivo. Parabéns, você tem seu primeiro projeto. Saí do escritório da Mendoza de Associates sentindo algo que não experimentava há anos, o puro prazer de usar minha mente em toda a sua capacidade. Pela primeira vez em muito tempo, não era Jassá a esposa do Roberto, ou a mãe da Isabela, ou a coordenadora da ONG. Eu era a Marina Santos, consultora estratégica. E isso era só o começo. As próximas 3 semanas foram as mais desafiadoras e revigorantes da minha vida. Durante o dia, eu era a Marina Santos, coordenadora de marketing da ONG, organizando campanhas de conscientização e gerenciando voluntários. Mas nas tardes de terça e quinta, e nos fins de semana, quando o Roberto estava trabalhando com Carla, eu me transformava numa consultora estratégica secreta. O projeto Silveira e Filhos exigiu 4 visitas à fábrica em Guarulhos. Na primeira visita, acompanhei Eduardo como observador, enquanto ele apresentava a nossa estratégia. Senhor Silveira, um homem de 70 anos com mãos calejadas e olhos desconfiados, ouviu em silêncio por 20 minutos antes de interromper. Senhor Mendonça, ele disse, com sua voz carregada de 3 décadas construindo negócios. Já ouvi essa conversa bonita sobre preservar legados antes. No final, todos querem a mesma coisa: cortar empregados e substituir experiência por máquinas. Eduardo olhou para mim discretamente. Era minha chance. Senhor Silveira, disse, me inclinando para frente. Posso fazer uma pergunta? O senhor se lembra do primeiro motor que montou? 1973, motor Volkswagen 1600. Passei 3 dias só no carburador. E o que o fez bem-sucedido naquela época? O que os jovens mecânicos de hoje não têm? Paciência, intuição, a capacidade de ouvir o que o motor está tentando te dizer. Ele pausou. Senhor Silveira me estudou com interesse renovado. Continue. Passei a próxima hora explicando como poderíamos criar um sistema onde a automação aprendia com os mestres artesãos, preservando não apenas a eficiência, mas a qualidade intuitiva que distinguia a Silveira e Filhos dos concorrentes. A senhora não é apenas consultora, é? Ele perguntou no final. Entende de produção. Entendo de pessoas, respondi. E no final, todos os negócios são sobre pessoas. Quando saímos da fábrica, Eduardo estava visivelmente impressionado. Marina, você acabou de fazer algo que eu não consegui em 20 anos de consultoria. Você fez ele confiar na mudança. O projeto se desenrolou lindamente ao longo das semanas seguintes. Desenvolvemos um programa piloto onde os funcionários mais experientes trabalhavam lado a lado com engenheiros de automação, essencialmente treinando as máquinas. Senhor Silveira não apenas aprovou o plano, mas se tornou seu maior defensor. Minha filha, ele me disse na última visita, a senhora tem um dom raro, consegue ver o coração das coisas. Enquanto isso, em casa, mantinha a farsa cuidadosamente. Roberto chegava tarde na maioria das noites, sempre com desculpas sobre reuniões estratégicas ou jantares com clientes. Eu suspeitava que muitas dessas reuniões envolviam Carla, mas isso não me incomodava tanto quanto deveria. Na verdade, sentia-me quase grata pela distração dele. Isabela, entretanto, estava observando tudo com aquela perspicácia infantil que às vezes é desconcertante. Mamãe, você está diferente, ela disse numa quinta-feira à noite enquanto fazíamos biscoitos juntas. Diferente como? Mais feliz, como quando você ganha um jogo. Ela mergulhou o dedo na massa de cookie. Você ganhou alguma coisa? A pergunta me atingiu profundamente. Eu tinha ganhado algo. Havia ganhado a mim mesma de volta. Talvez, disse. Talvez eu tenha ganhado. Ana Beatriz notou a mudança também durante nosso café semanal. Marina, você está praticamente irradiando. O que está acontecendo? Contei tudo. O projeto, Eduardo, meu sucesso com o Sr. Silveira. Ana me ouviu com um sorriso crescente. Finalmente! Sabia que estava em você o tempo todo. Então sua expressão ficou séria.
Mas Marina, você não pode manter isso escondido para sempre. E quanto ao Roberto? O que sobre ele? Ele não suspeita de nada? Você está saindo várias tardes por semana, chegando em casa energizada e confiante. Eventualmente ele vai notar. O Roberto está muito ocupado com as suas próprias atividades para notar qualquer coisa sobre mim, disse, e percebi que havia uma acidez na minha voz que não estava lá antes. Marina, Ana disse suavemente, você sabe que isso não pode continuar indefinidamente, né? Em algum momento, você vai ter que tomar uma decisão sobre que vida quer viver. Sabia que ela estava certa, mas ainda não estava pronta para enfrentar essa realidade. Por enquanto, estava feliz vivendo nas entrelinhas, saboreando cada momento de reconhecimento profissional que Roberto havia me negado por anos. O momento da verdade chegou de uma forma que eu não esperava. Era uma sexta-feira à noite, e Roberto havia prometido estar em casa para jantar em família. Uma promessa rara ultimamente. Estava terminando de preparar seu prato favorito, salmão grelhado com risoto de limão siciliano, quando meu telefone tocou. Marina? A voz do Eduardo estava tensa. Preciso de você. Temos uma situação de crise com a Tech Forward. Meu estômago afundou. A Tech Forward era o cliente que Roberto tinha conquistado com minhas estratégias. O que aconteceu? A implementação está desmoronando. Eles estão rejeitando todas as nossas recomendações e estão ameaçando romper o contrato. Roberto Ele está tendo dificuldades em gerenciar a situação. Olhei para o salmão na frigideira, para a mesa posta para 3, para Isabela fazendo lição de casa na sala. Uma vida normal, segura, previsível. Eu estarei aí em 30 minutos, disse. Cheguei ao escritório de Mendonça e Associates às 7:30 da noite, ainda usando o meu avental da cozinha por baixo do blazer. A recepção estava vazia, mas podia ouvir vozes tensas vindo da sala de conferência principal. Eduardo, com todo respeito, não entendo por que estamos mudando nossa abordagem agora. A estratégia que apresentamos era sólida. Era, mas a execução foi desastrosa. Bati na porta e entrei. A sala estava cheia de tensão palpável. Roberto estava de pé ao lado de uma apresentação PowerPoint desarranjada, com gráficos confusos e bullet points incompreensíveis. Carla estava sentada numa cadeira, parecendo incômoda. 2 executivos da Tech Forward estavam visivelmente frustrados do outro lado da mesa. Marina, Eduardo disse, levantando-se, obrigado por vir. Roberto me olhou com confusão e algo que parecia em constrangimento. Marina, o que você está fazendo aqui? Eu pedi para ela vir, Eduardo disse simplesmente. Precisamos de uma perspectiva fresca nessa situação. Mas ela não... Roberto começou, então se interrompeu, claramente não querendo diminuir sua esposa na frente dos clientes. Dr. Mendonça, um dos executivos da Tech Forward, disse, com todo respeito, já tivemos 3 reuniões sobre isso. Não vemos como mais uma pessoa vai resolver nossos problemas. Eduardo me olhou. Marina, você pode resumir para nós qual era o problema original que a Tech Forward veio nos apresentar? Respirei fundo. Vocês estavam enfrentando resistência dos funcionários à implementação de novas tecnologias. A produtividade estava caindo ao invés de aumentar, e vocês estavam perdendo talentos-chave para concorrentes. A questão não era a tecnologia em si, mas como ela estava sendo integrada à cultura existente da empresa. Os executivos se olharam surpresos. Exatamente, um deles disse, mas as soluções que recebemos focaram apenas em treinamento técnico e reestruturação organizacional. Olhei para a apresentação do Roberto. Era exatamente isso. Gráficos sobre eficiência, cronogramas de treinamento, organogramas reorganizados. Estava tratando sintomas, não a causa. Posso fazer uma pergunta? Disse aos executivos. Quando anunciaram as mudanças tecnológicas, como os funcionários reagiram? Não oficialmente, mas nas conversas de corredor. Como você esperaria. O segundo executivo respondeu. Medo de perder empregos, frustração com ter que aprender sistemas novos, sensação de que suas habilidades atuais não eram mais valorizadas. E como isso foi endereçado? Bem, dissemos que ninguém seria demitido e oferecemos treinamento. Mas não endereçaram os medos emocionais deles, apenas os práticos. Me virei para o quadro branco. Posso mostrar algo?
Nos próximos 20 minutos, delineei uma estratégia completamente diferente. Ao invés de implementar tecnologia e depois tentar fazer as pessoas se adaptarem, propus um processo onde os funcionários ajudavam a customizar a tecnologia para seus workflows existentes. Vocês têm funcionários que trabalham aqui há 10, 15 anos, certo? Eles desenvolveram métodos eficientes que funcionam. Ao invés de descartar esse conhecimento, usem-no para treinar os sistemas. Façam os funcionários se sentirem como mentores da tecnologia, não vítimas dela. Isso é... O primeiro executivo pausou. Realmente inovador. Por que não ouvimos essa abordagem antes? Senti os olhos do Roberto em mim, mas não olhei para ele. Porque a maioria das consultorias foca na eficiência técnica, mas transformação digital bem-sucedida é 20% tecnologia e 80% psicologia humana. Passamos a próxima hora desenvolvendo um plano de implementação detalhado. Os executivos da Tech Forward saíram da reunião visivelmente aliviados e entusiasmados. Dr. Mendonça, um deles, disse na saída, esta foi a abordagem mais perspicaz que já ouvimos sobre nosso problema. Esperamos trabalhar mais com a Sra. Santos. Quando a porta se fechou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Marina, Roberto disse, finalmente, sua voz uma mistura de confusão e algo mais escuro. Como você sabia tudo isso? Como você conhecia os detalhes do projeto? Eduardo me olhou, deixando claro que a resposta era minha para dar. Roberto, disse calmamente, você falou sobre este projeto em casa, várias vezes. Lembra das sugestões que fiz sobre preservação cultural durante mudanças tecnológicas? Seu rosto ficou vermelho. Você estava me ouvindo quando falava com Carla sobre estratégias de cliente? Vocês estavam na nossa sala de estar, não exatamente uma conversa privada. Carla se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Roberto, talvez devêssemos... Não, Roberto disse, sua voz subindo. Não, isso não está certo. Marina, você não pode simplesmente aparecer aqui e tomar conta do meu projeto. Seu projeto? A acidez na minha voz me surpreendeu. Roberto, essa estratégia saiu da minha mente, das minhas ideias que você apresentou como suas próprias. Isso é ridículo. Você não entende business. Aparentemente entendo melhor que você. Eduardo se levantou. Acho que esta conversa deveria continuar em particular. Carla, obrigado pela sua participação hoje. Marina, Roberto, minha sala agora. Na sala de Eduardo, o silêncio foi quebrado apenas pelo som do ar-condicionado e da respiração pesada do Roberto. Eu estava sentada calmamente, mas meu coração estava correndo. Finalmente, após anos de silêncio, estava na hora da verdade. Roberto, Eduardo começou, sua voz controlada, mas firme. Há quanto tempo você sabe que sua esposa tem habilidades estratégicas excepcionais? Ela não... Isso é ridículo, Eduardo. Marina é uma pessoa muito prática, mas ela não tem formação em Business Strategy. Formação. Eduardo repetiu a palavra como se fosse algo desprazeroso. Roberto, formação é o que você aprende na escola. Insight é o que você nasce tendo. E sua esposa tem mais insight estratégico no dedo mindinho do que muitos consultores têm no corpo inteiro. Roberto me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era medo misturado com raiva e algo que parecia traição. Marina, o que está acontecendo aqui? Você tem trabalhado com Eduardo pelas minhas costas? Tenho trabalhado sim, disse, e foi libertador finalmente falar a verdade. Porque finalmente alguém me deu a oportunidade de usar o meu cérebro para algo além de organizar sua vida doméstica. Organizar minha vida doméstica? Roberto, eu nunca pedi para você... Nunca pediu? Roberto, você me transformou na sua assistente pessoal. Cozinho suas melhores, organizo seus compromissos sociais, sorrio educadamente quando seus colegas vêm jantar e fico quieta quando você me descreve como decorativo e descartável para o seu chefe. Roberto palideceu. Você ouviu aquilo? Ouvi cada palavra. E sabe o que mais doeu? Não foi apenas você me diminuir, foi perceber que você realmente acredita nisso. Eduardo se reencostou na cadeira, observando o drama se desenrolar. Roberto, você quer saber a verdade? Sua esposa salvou sua carreira esta noite.
A Tech Forward estava pronta para rescindir o contrato e publicar uma avaliação negativa sobre os nossos serviços. Marina transformou uma crise em uma oportunidade. Isso é impossível, Roberto murmurou, mas havia menos convicção na voz. É impossível porque você se recusa a ver quem sua esposa realmente é. Roberto, você é um bom networking e um apresentador competente. Mas nos últimos 6 meses, todas as suas melhores ideias vieram de conversas casuais em casa, não é? Pequenos insights que ocorriam a você depois de discussões com Marina sobre projetos. Eu podia ver Roberto fazendo as conexões, sua expressão mudando conforme as peças se encaixavam. A Silveira e Filhos, projeto que você considerou impossível há 3 semanas, Marina resolveu em 2 horas de conversa com o Sr. Silveira. Você quer saber por quê? Porque ela entende que business é sobre pessoas, não apenas números. Roberto se levantou abruptamente. Isso é humilhante. Minha esposa conspirou contra mim com o meu chefe. Ninguém conspirou contra você, disse firmemente. Eu simplesmente parei de dar minhas ideias de graça para você levar o crédito. Marina, você não pode estar falando sério. Você quer destruir nossa família por quê? Orgulho ferido? Eu não quero destruir nossa família, Roberto. Eu quero salvar a mim mesma. Eduardo se levantou. Acho que vocês dois precisam conversar. Mas, Roberto, quero deixar uma coisa clara. Marina tem um futuro brilhante nessa empresa se ela quiser, com ou sem o seu apoio. Roberto se virou para ele, incredulidade escrita no rosto. Você está oferecendo um emprego para minha esposa? Estou oferecendo um emprego para uma consultora excepcional que, por acaso, é casada com um dos meus empregados. Eduardo me olhou. Marina, a decisão é sua, mas saiba que tem um lugar aqui sempre que quiser. Roberto saiu da sala sem uma palavra. Eu fiquei sentada por um momento, processando o que acabava de acontecer. Em 20 minutos, a minha vida inteira havia mudado. Eduardo, disse finalmente. Obrigada. Por me ver, por acreditar em mim. Marina, você não precisa me agradecer por reconhecer o óbvio. Ele sorriu. A pergunta agora é, o que você vai fazer com essa liberdade? Olhei pela janela para as luzes de São Paulo, uma cidade cheia de possibilidades que eu estava apenas começando a explorar. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia completamente aberto. Não sei ainda, disse honestamente, mas sei que não vou mais me esconder. Quando cheguei em casa naquela noite, Roberto estava sentado na escuridão da sala de estar, um copo de uísque nas mãos. Marina, ele disse sem olhar para mim, precisamos conversar. Sim, concordei. Precisamos. E pela primeira vez em nosso casamento, eu estava pronta para uma conversa verdadeiramente honesta. Sentei-me na poltrona oposta ao sofá onde Roberto estava, mantendo a mesa de centro entre nós como uma barreira simbólica. A única luz vinha da luminária do corredor, criando sombras longas na sala que conhecíamos tão bem, mas que agora parecia território desconhecido. Quanto tempo? Roberto perguntou, sua voz rouca. Quanto tempo você está trabalhando para o Eduardo? 3 semanas, oficialmente. Pausei, escolhendo minhas palavras. Mas venho estudando estratégia empresarial há meses, desde aquele jantar onde você me chamou de descartável. Roberto fez uma careta, como se as palavras tivessem gosto amargo. Marina, eu não quis dizer. Quis sim. Minha voz estava surpreendentemente calma. Roberto, você não disse aquilo por raiva ou frustração. Você disse porque é o que realmente pensa de mim. Ele tomou um gole do uísque, suas mãos tremendo ligeiramente. Não é verdade. Não? Então por que, em 5 anos de casamento, você nunca me convidou para um evento da empresa? Por que sempre muda de assunto quando falo sobre trabalho? Por que me trata como se eu fosse apenas acessório na sua vida? Eu te protejo. Você me protegia ou estava me escondendo porque tem vergonha de mim? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Roberto, disse suavemente, você sabe que eu tenho MBA, né? Que me formei com louvor na FGV? Que minha tese sobre transformação organizacional foi publicada?
Claro que sei, mas... Mas o quê? Mas escolhi trabalhar numa ONG, então obviamente sou incompetente para negócios sérios. Ou é porque sou sua esposa, então automaticamente devo ser menos capaz que você? Roberto se levantou, começando a andar pela sala. Não é isso. É que eu construí minha carreira, Marina. Trabalhei duro para chegar onde eu tô. E eu não trabalhei? Nos últimos 5 anos, quantas vezes você chegou em casa estressado com um projeto e eu fiquei acordada a noite toda ouvindo você falar sobre o problema? Quantas vezes ofereci sugestões que depois você apresentou como suas próprias ideias? Isso é diferente, eram apenas conversas casuais. Roberto, você realmente acredita nisso? Ou é mais fácil acreditar que suas maiores conquistas profissionais vieram de conversas casuais com a sua esposa ignorante do que admitir que talvez, só talvez, eu entenda de negócios tanto quanto você? Ele parou de andar e me encarou. O que você quer de mim, Marina? Uma admissão de que eu sou um fracasso? Que a minha esposa é melhor que eu no meu próprio trabalho? Quero que pare de me tratar como se eu fosse invisível. Quero que reconheça que sou uma pessoa completa, não apenas uma extensão da sua vida. E se eu não conseguir fazer isso? A pergunta ficou no ar entre nós, pesada com implicações que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar completamente. Não sei, respondi honestamente. Mas, Roberto, não posso mais viver como se fosse metade de uma pessoa. Esses últimos meses, trabalhando com Eduardo, pela primeira vez em anos, me senti completa, útil, valorizada. Eduardo te valoriza porque não te conhece como eu te conheço. Como você me conhece, Roberto? Me conta, porque aparentemente você me conhece muito melhor do que eu mesma me conheço. Ele hesitou, percebendo que havia pisado em território perigoso. Você me conhece como a mulher que mantém sua casa organizada? Que lembra dos aniversários dos seus pais? Que finge estar interessada quando você conta as mesmas histórias de trabalho pela 10ª vez? Ou talvez você me conheça como a esposa que nunca reclama quando você chega tarde sem avisar, que sorri educadamente quando Carla flerta com você na minha frente, que nunca questiona por que suas reuniões com ela se estendem até altas horas? Roberto congelou. Você está insinuando... Não estou insinuando nada. Estou observando. Roberto, nos últimos 6 meses, você passou mais tempo com Carla do que comigo. Vocês têm reuniões de trabalho em restaurantes românticos. Ela conhece detalhes sobre sua vida que eu não conheço. E você acha que eu não notei? Marina, Carla é uma colega. Trabalhamos juntos em projetos importantes. Projetos importantes, repeti. Como o projeto da Tech Forward que quase perderam porque nenhum de vocês dois entende realmente estratégia empresarial? O golpe atingiu o alvo. Roberto se afundou de volta no sofá, de repente parecendo muito mais velho do que seus 35 anos. Você está certa. Certa sobre tudo. Sobre Carla, sobre mim, sobre você. Não era a resposta que eu esperava. Preparei-me para negação, raiva, talvez até acusações, mas não para admissão. Roberto? Carla e eu... Não é o que você pensa. Não é físico, mas você tem razão sobre o resto. Eu lhe olhei para as próprias mãos. Ela me faz sentir importante, inteligente. Ela ri das minhas piadas e age como se minhas ideias fossem brilhantes. E sim, é mais fácil do que... Do que o quê? Do que enfrentar o fato de que minha esposa é mais inteligente que eu. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era carregado de raiva ou tensão, mas de uma tristeza profunda e reconhecimento mútua. Roberto, eu nunca quis competir com você. Quis ser sua parceira. Eu sei, e eu estraguei tudo. Ele levantou os olhos para encontrar os meus. Marina, quando você brilhou hoje à noite na reunião, quando eu vi aqueles executivos te respeitando, te ouvindo, eu senti orgulho, mas também senti medo. Medo de quê? De que você percebesse que pode fazer muito melhor que eu.
Levantei-me e me sentei na beirada da mesa de centro, mais perto dele. Roberto, olha para mim. Ele ergueu a cabeça. Não se trata de fazer melhor que você. Se trata de ser a melhor versão de mim mesma. E eu não posso ser isso se tenho que fingir ser menor do que sou para proteger seu ego. Eu sei. Eu sempre soube, acho, que você era especial, brilhante. Foi uma das coisas que me fez me apaixonar por você. Sua voz estava quebrada. Mas em algum lugar pelo caminho, isso que me atraiu em você se tornou algo que me ameaçava. Por quê? Roberto ficou em silêncio por um longo momento, lutando com palavras que claramente eram difíceis de dizer. Meu pai, ele disse finalmente. Minha mãe sempre foi mais inteligente que ele. Todos sabiam. E ele a fez pagar por isso todos os dias. Humilhações pequenas, constantes, fazia ela se sentir idiota, inútil. E eu jurei que nunca seria como ele. Mas você se tornou exatamente como ele. Não da mesma forma. Eu nunca te humilhei publicamente, nunca fui cruel deliberadamente. Roberto, você me chamou de descartável para o seu chefe. Como isso não é crueldade deliberada? Ele se encolheu como se tivesse sido atingido fisicamente. Você tem razão. Deus, Marina, o que eu me tornei. Naquele momento algo mudou entre nós. Não foi perdão. Ainda estava longe disso. Mas foi reconhecimento. Pela primeira vez em anos, Roberto estava realmente me vendo e não gostava do que via em si mesmo no processo. A questão agora, disse, é o que fazemos com essa revelação. Roberto me olhou com olhos que pareciam mais jovens, mais vulneráveis do que eu os havia visto em anos. O que você quer fazer? Era uma pergunta carregada, não apenas sobre nosso casamento, mas sobre minha vida inteira. Quero aceitar a oferta do Eduardo. Quero trabalhar como consultora estratégica. Quero usar minha mente, fazer diferença no mundo dos negócios. Quero parar de me esconder. E quanto a nós? Era a pergunta de R$1 milhão. Olhei para o homem com que me casei, para a casa que dividíamos juntos, para a vida que construímos juntos. Não era uma vida ruim. Tinha sido confortável, segura, até mesmo feliz em momentos. Mas não era uma vida onde eu podia ser completamente eu mesma. Não sei, respondi honestamente. Roberto, eu te amo. Ou pelo menos amo a pessoa que você pode ser quando não está tentando me diminuir. Mas não posso mais sacrificar quem eu sou para preservar seu conforto. O que isso significa, praticamente? Significa que eu vou aceitar o emprego, significa que não vou mais fingir ser menos inteligente do que sou, e se você quer salvar nosso casamento, precisa aprender a estar casado com uma mulher que é sua igual intelectual, não sua subordinada doméstica. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Finalmente ele falou. E se eu disser que não posso fazer isso? Que é muito difícil mudar quem eu sou? Então teremos nossa resposta sobre o futuro do nosso casamento. A honestidade brutal da resposta ficou no ar entre nós. Não estava fazendo ultimatos por raiva, mas estabelecendo limites por necessidade. Marina, Roberto disse lentamente. Posso tentar? Posso tentar ser o homem que você merece? Pode. Mas, Roberto, tentar não é suficiente. Ou você muda de verdade, ou nossa filha vai crescer pensando que é normal uma mulher se diminuir para um homem se sentir grande. A menção de Isabela foi o golpe final. Roberto amava nossa filha profundamente, e a ideia de que seus comportamentos poderiam moldá-la de forma negativa o atingiu visivelmente. Ela vê como eu trato você? Roberto, ela tem 8 anos, não é Blenda. Semana passada me perguntou por que eu pareço triste quando acho que ninguém está olhando. Roberto fechou os olhos, dor genuína atravessando seu rosto. Deus, que exemplo estamos dando para ela? Ainda podemos mudar isso, mas só se você realmente quiser. Ficamos sentados em silêncio por vários minutos, cada um perdido em pensamentos. Finalmente, Roberto se levantou.
Vou conversar com o Eduardo amanhã. Com o quê? Para parabenizá-lo por reconhecer seu talento, para pedir desculpas pelo meu comportamento essa noite e para... Ele pausou, as palavras claramente difíceis. Para dizer que eu espero poder trabalhar com você como colega, não como seu superior tentando mantê-la escondida. Era um começo, pequeno, tentativo, mas um começo. E quanto a Carla? Roberto suspirou. Vou estabelecer limites profissionais apropriados. Você tem razão. Nossa amizade cruzou linhas que não deveria ter. Acenei com a cabeça. Roberto, não tô pedindo para você mudar da noite pro dia, mas preciso ver esforço real, não apenas palavras. Entendo. Ele se virou para ir pro quarto, então parou. Marina, por que você não me deixou antes? Daquele jantar, depois de todas as vezes que te diminuí, por que ficou? A pergunta me pegou desprevenida. Pensei por um momento antes de responder. Porque ainda acreditava que você pudesse me ver. Acreditava que nossa família valia a pena lutar por ela. E eu pausei enfrentando uma verdade sobre mim mesma. Porque eu estava com medo. Medo de quê? De descobrir que talvez você tivesse razão. Que talvez eu realmente fosse só boa para organizar coisas e fazer risoto. Roberto se virou completamente para me encarar. E agora? Sorri, e foi o primeiro sorriso genuíno que eu dava em casa em meses. Agora eu sei que eu posso resolver em 20 minutos problemas que equipes inteiras de consultores não conseguiram resolver em anos. Sei que posso conquistar a confiança de CEOs céticos e não depender de ninguém para acreditar no meu potencial. Transformar empresas resistentes à mudança. Sei que sou Marina Santos, consultora estratégica, não apenas Marina Santos, esposa do Roberto. Eu espero poder aprender a amar essa versão de você também. Roberto, essa sempre foi quem eu sou, você apenas escolheu não ver. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme, sentindo uma energia que não experimentava há anos. Roberto já havia saído para o trabalho, provavelmente para ter aquela conversa difícil com Eduardo. Isabela estava tomando café da manhã quando eu desci para a cozinha. Mamãe, você parece diferente, ela disse, olhando para mim com aquela perspicácia infantil. Diferente como? Como se você tivesse crescido durante a noite. Ri, abraçando minha filha. Talvez eu tenha, minha querida. Talvez eu tenha. Isso é bom? Sim, disse, e pela primeira vez em anos estava completamente certa da resposta. É muito bom. 2 horas depois, estava sentada no escritório de Eduardo, um contrato de consultoria na minha frente. Tem certeza? Sei que ontem à noite foi intenso. Tenho certeza absoluta. Assinei meu nome na linha pontilhada e com esse simples ato, minha vida oficialmente mudou para sempre. Bem-vinda a Mendoza Associates, Marina. Ou devo dizer, bem-vinda de volta à sua própria vida. Olhei pela janela para São Paulo se estendendo diante de mim, uma cidade cheia de empresas que precisavam de transformação, de problemas, esperando por soluções inovadoras, de desafios que finalmente poderia enfrentar com toda a minha capacidade. Pela primeira vez em 5 anos, o futuro parecia totalmente aberto, e eu estava pronta para ele.